Olá, meu amigo, minha amiga que curte o TJ Ungido, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal TJ Ungido, a Torre da Derrota. Neste canal você vai descobrir a verdade sobre as Testemunhas de Jeová e seus antecessores, os estudantes da Bíblia. Estamos falando ainda sobre milhões que agora vivem, jamais morrerão. Depois da vinheta eu conto para vocês. Quem é que eram esses milhões que jamais morreriam? A quem que Rutherford se referia? Bom, qualquer testemunha de Jeová hoje, ela pode ser facilmente levada a crer que essa expressão, milhões que agora vivem jamais morrerão, aplica-se e sempre se aplicou às pessoas da grande multidão, associadas à organização da Torre de Vigia, as quais a organização ensina agora que viverão para sempre na Terra. Com apenas uma exceção, esta é basicamente a ideia que tem sido transmitida pelas publicações da organização por décadas. Consideremos estas citações como amostra. Por exemplo, a Sentinela de 15 de maio de 1963, na página 294 em inglês, ela diz o seguinte: o slogan "Milhões que agora vivem jamais morrerão" aplicava-se apenas à grande multidão de outras ovelhas, mencionadas nas Escrituras em Revelação 7:9 e João 10:16, cujo destino é um paraíso terrestre. A Sentinela 15 de julho de 1970, na página 441, também menciona o seguinte: em março de 1918, veio o que parecia ser uma resposta bem tangível às nossas perguntas. Anunciou-se, divulgou-se amplamente uma conferência pública. Esta se intitulava "Findou o Mundo. É possível que milhões que agora vivem jamais morram". Ela foi divulgada por discursos e por folhetos impressos em todo o país e no estrangeiro. De fato, foi a primeira publicação que tive o privilégio de oferecer ao público à base de uma contribuição. Alguns duvidavam naquele tempo da possibilidade de milhões de pessoas serem ajuntadas à organização do povo de Deus. Eu, da minha parte, sempre achava que a Jeová nada é impossível. Estava disposto a esperar, a trabalhar e a ver o que ia acontecer. Naquela época, a organização não tinha nem 1 milhão de pessoas. Então, que milhões que sobreviveriam? Note-se a frase "alguns duvidavam naquele tempo". Na realidade, ninguém tinha essa dúvida, já que o ensino não era este. Conforme se verá a seguir, estar associado à organização do povo de Deus não era um requisito essencial para a sobrevivência ao Armagedon. Por quê? Notem a Sentinela de 15 de agosto de 1980, na página 19. No Congresso Geral de 1923, realizado em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, o presidente da Sociedade Torre de Vigia, então já por 4 anos livre do encarceramento na penitenciária de Atlanta, Geórgia, considerou a ilustração das ovelhas e dos cabritos. Esta não precisava esperar até o reino milenar de Jesus Cristo para o começo do seu cumprimento. A classe das pessoas semelhantes a ovelhas já se estava formando. Membros dela já apareciam no cenário e estavam fazendo bem ao restante dos irmãos espirituais do glorificado Jesus Cristo. O tema da conferência pública, "Milhões que agora vivem jamais morrerão", costumava ser aplicado a tais. Eles pertenciam às outras ovelhas mencionadas por Jesus em João 10:16. Então essa Sentinela 15 de agosto de 1980 deixa muito claro que "milhões que agora vivem jamais morrerão" era aplicado à classe das pessoas semelhantes a ovelhas que apoiavam a Sociedade Torre de Vigia. A Sentinela 1º de março de 85, na página 14, complementa: o Senhor fala a respeito de uma classe de pessoas a quem ele livrará no dia do mal e a conservará viva e abençoada na terra. Essa deve ser a classe de pessoas da qual a miúde se fala como os milhões que agora vivem que jamais morrerão. Percebam que em 85, 60 anos depois da data de 1925, a Torre de Vigia ainda ensina esse termo,
milhões que agora vivem que jamais morrerão. A data já passou, mas o ensino de que essas pessoas sobreviveriam continuou por muitos anos. Hoje é emocionante ver, na realidade, milhões de tais pessoas sendo marcadas para a preservação, ao passo que se reveste da verdadeira personalidade cristã, numa relação dedicada com Jeová por meio de Cristo Jesus. Apresentaram-se naquela ocasião provas conclusivas que identificavam a grande multidão de Revelação 7:9 com as outras ovelhas de João 10:16, com a classe de Jonadab, com os marcados na testa para a sobrevivência, com os milhões dos que agora vivem e que nunca morrerão, e com as ovelhas separadas dos cabritos, as quais herdarão a vida eterna no domínio terrestre do reino de Deus. O ensino da Torre de Vigia não era que a grande multidão de associados à organização nunca morreria. O ensino era exatamente o contrário disso. Na época, a organização estava ensinando que os poucos milhares de estudantes da Bíblia morreriam e iriam para o céu, porque afinal, lá em 1925, os estudantes da Bíblia batizados todos eram considerados ungidos. Então, eles morreriam e iriam para o céu, independentemente de fazerem parte do pequeno rebanho ou da grande multidão, que naquela época era considerada como uma classe secundária que também iria para o céu. Os componentes desses dois grupos passariam pela experiência da morte. Os milhões que jamais morreriam não se referiam a nenhuma pessoa desses dois grupos, e sim ao resto da humanidade. Então vocês percebam como não dá para confiar nas publicações mais recentes, tipo dos anos 90, 80, 70, 60. Por quê? Porque elas estão ensinando para as pessoas que os milhões que agora vivem jamais morrerão, que Rutherford pregava, se referia à grande multidão. Não, gente. Se referia a toda a humanidade. Por quê? Porque lá no tempo de Rutherford era bem claro, a grande multidão pertencia aos ungidos. Elas eram uma segunda classe de ungidos que iriam para o céu. Então esses milhões eram o restante da humanidade. E o próprio Charles Taze Russell comprova isso. Para ele, Russell havia proposto que todos os seguidores da Torre de Vigia estavam destinados a ir para o céu, enquanto que a maioria da humanidade, que não tinha qualquer associação com a organização Torre de Vigia, sobreviveria ao Armagedon para que as pessoas fossem instruídas pessoalmente por Jesus no paraíso terrestre. Percebam o que Russell disse no volume 6 de Estudo das Escrituras, A Nova Criação, página 114, em inglês. Ele, no caso se referindo a Jesus Cristo, assume a humanidade como a encontrar e durante a era milenial lidará com cada pessoa do mundo de acordo com a própria condição particular dela, tendo misericórdia dos fracos e exigindo mais dos fortes. É interessante que, mesmo depois que se tornou presidente, Rutherford continuou a promover esse ensino por vários anos. No novo sistema, livre da influência de Satanás, Jesus ensinaria diretamente todas as pessoas e daria a cada um a oportunidade de escolher se queria viver para sempre, servindo. A salvação não dependia de se tornar um seguidor da Torre de Vigia ou mesmo um crente em Cristo antes do Armagedon. Na verdade, as igrejas eram até criticadas por Rutherford pelo fato de cada uma delas ensinar a seus membros que só eles seriam salvos. Percebam como o livro Milhões que Agora Vivem e Jamais Morrerão se expressou sobre esse tema. As seitas religiosas querem que o povo acredite que somente serão salvos aqueles que pertencem ou tornam-se membros das igrejas. Na Bíblia não se encontra essa doutrina. Jesus morreu não somente por aqueles que são membros da igreja, mas por todos. São João claramente declarou: ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Assim temos a certeza que Jesus morreu para salvar todos os homens, não somente para poucos. Seria, portanto, impossível à raça humana aceitar ou receber a dádiva da vida eterna antes de ser oferecida. Somente será oferecido no tempo determinado por Deus, e o plano divino demonstra este tempo. É depois do desenvolvimento da semente da promessa,
depois do estabelecimento do reino. Então, cada um na sua ordem terá conhecimento de que existe um plano de redenção e há um meio pelo qual ele pode aceitar as condições e viver. Durante a época do Evangelho, somente os cristãos tiveram este conhecimento, e todos os que aguardam estas palavras e as cumpriram fielmente até o fim, terão vida eterna no plano divino. Os outros da raça humana não ouviram, portanto não podiam guardá-lo. No entanto, eles ouvirão no tempo determinado depois do reino estabelecido. Percebam qual era a doutrina, que essas pessoas, esses milhões de pessoas que seriam salvas, elas aprenderiam sobre o reino depois do Armagedon. Baseados nos argumentos até aqui apresentados, isto é, que a ordem velha das coisas, o velho mundo está se findando e desaparecendo, e que a nova ordem ou organização está se iniciando, e que 1925 será a data marcada para a ressurreição dos anciões dignos e fiéis, e o princípio da reconstrução, chega-se à conclusão razoável de que milhões dos que vivem agora na Terra ainda estarão vivos no ano de 1925. Então, baseado nas promessas encontradas nas palavras divinas, chegamos à positiva e indiscutível conclusão de que milhões que agora vivem jamais morrerão. Então, quando a gente analisa as publicações originais do tempo de Rutherford, a gente entende quem eram os milhões que eles prometiam que viveriam ou passariam com vida para o novo sistema. O livro A Harpa de Deus, que foi publicado em 1921, estão lembrados? Ele tinha na capa aquela frase: prova conclusiva de que milhões que agora vivem jamais morrerão. Este livro explicou detalhadamente a generosidade de Deus em salvar a maioria da humanidade para ser instruída neste novo sistema de coisas. Depois de descrever a vida no novo sistema com referência a Isaías 35, do 4 ao 6, o livro disse na página 331: quando estes grandes milagres começarem a ser efetuados na terra, espera-se então que os mais céticos acreditarão que o Senhor Jesus reina. A página 333 do livro A Harpa de Deus prosseguia descrevendo a promessa de Deus a Noé de nunca mais arruinar os seres vivos, como prova de que o Armagedon não resultaria numa grande carnificina humana, conforme hoje é pregado pela Sociedade Torre de Vigia. A maioria da humanidade pratica a injustiça, diz a página 334. E estes são os que terão a oportunidade de aprender a praticar a justiça durante o reinado do Messias. Então, quando alguém lhe disser hoje que a que se referia Rutherford quando dizia milhões que agora vivem jamais morrerão, que era a grande multidão, isso é mentira. Basta recorrer às publicações originais. Depois que alguns dissidentes da Torre de Vigia demonstraram qual era realmente o ensino da organização, esta decidiu providenciar algum esclarecimento dos fatos, na tentativa de neutralizar os efeitos desta exposição. Em relação aos milhões, o livro Testemunhos de Jeová Proclamadores do Reino, que vocês estão lembrados que foi lançado em 1993, finalmente admitiu na página 163. Uma vez terminados os tempos dos gentios, eles, no caso os estudantes da Bíblia, achavam que o tempo da restauração estava muito próximo. Portanto, de 1918 a 1925, proclamavam: milhões que agora vivem jamais morrerão. Sim, entendiam que as pessoas que viviam naquele tempo, a humanidade em geral, tinham uma oportunidade de sobreviver, de entrar no tempo da restauração e receber então instruções concernente aos requisitos de Jeová para a vida. Sendo obedientes, atingiriam gradativamente a perfeição humana. Sendo rebeldes, seriam com o tempo destruídos para sempre. Será que então, depois que o livro Proclamadores deixou claro que os milhões que agora vivem e que jamais morreriam se referiam ao restante da humanidade e não à grande multidão, as próximas publicações, depois de 1993, foram fiéis ao que o livro falou ou passaram a repetir mentiras? Percebam as 3 citações seguintes. A Sentinela de 15 de fevereiro de 1995, na página 8. Apesar dos últimos avanços na medicina, a morte ainda reina até mesmo hoje. Embora isso não seja nenhuma surpresa,
alguns talvez tenham ficado um tanto desapontados quando afinal se viram diante deste inimigo de longa data. Por quê? Bem, diz a sentinela, lá nos anos 20, a Sociedade Torre de Vigia proclamou a mensagem "Milhões que agora vivem jamais morrerão". Quem seriam esses milhões? Resposta: as ovelhas mencionadas por Jesus nas suas observações sobre as ovelhas e os cabritos. Profetizou-se que essas pessoas, que são como ovelhas, surgiriam no tempo do fim e que sua esperança seria de ter vida eterna na terra paradísica. Com o passar do tempo, o povo de Deus obteve um entendimento melhor da posição que essas ovelhas têm nos propósitos de Jeová. Foi entendido que esses obedientes seriam separados dos obstinados cabritos e que depois da destruição desses últimos, as ovelhas herdariam o domínio terrestre do reino preparado para elas. Percebam que a sentinela de 95 está em desacordo com o que o livro Proclamadores falou em 93. O leitor ele é facilmente induzido a pensar que esse conceito que está grifado aí estavam todos expressos lá no discurso de Rutherford. E, na verdade, não se faz a menor referência a eles. E esse desapontamento mencionado no parágrafo ocorreu justamente por quê? Porque as verdadeiras afirmações feitas no discurso não se concretizaram. A revista Sentinela, de 1º de janeiro de 1997, na página 11, afirma o seguinte: no começo dos anos 20, um discurso público de destaque, apresentado pelas Testemunhas de Jeová, teve por tema "Milhões que agora vivem jamais morrerão". Este talvez fosse otimista demais naquela época. Percebam que se usa aqui o mesmo artifício usado lá na Sentinela de 15 de julho de 1970, que falou em dúvidas de algumas pessoas não identificadas. Não haveria como algum estudante da Bíblia achar esse discurso otimista demais. Alguém só poderia ter achado isso se o entendimento daquela época fosse que os milhões se referiam à grande multidão de associados à Torre de Vigia e que só eles sobreviveriam ao Armagedon, que é o ensinado hoje. Perceberam? Não tinha como ser otimista demais, porque desde o início o que Rutherford ensinava, que Russell também ensinava, que esses milhões que sobreviveriam ao Armagedon eram as pessoas em geral da Terra, não que estavam associados à Sociedade Torre de Vigia. E a revista Sentinela, mais recente, 15 de fevereiro de 2010, nas páginas 15 e 16, diz: os seguidores ungidos de Cristo já fazem o convite desde 1918. Naquele ano, o discurso público "Milhões que agora vivem talvez jamais morram" apresentou a esperança de que muitos ganharão a vida eterna numa terra paradísica depois da batalha do Armagedon. Tecnicamente, essa afirmação está correta, só que ela induz o leitor a pensar que este sempre foi o ensino da organização, ou pelo menos que esta era a mensagem básica do discurso. Omite-se, nessa Sentinela de 2010, que esta não era a esperança apresentada nele. Os milhões que então viviam jamais morreriam porque sobreviveriam ao Armagedon, independente de estarem ou não associados à Sociedade Torre de Vigia e independente até de serem cristãos ou não. Mesmo após o não cumprimento da predição, ainda se fez esforço para manter as pessoas na expectativa em conexão com a data de 1925. De fato, embora a própria data de 1925 tenha sido finalmente descartada, Rutherford continuou esperando o retorno dos patriarcas até o fim da vida dele em 1942. Percebam isso nos outros livros da Sociedade Torre de Vigia. Por exemplo, o livro Santificado Seja o Teu Nome, que foi publicado em 1961, ele confirma exatamente isso que eu falei para vocês, nas páginas 336 e 337. Em 7 de dezembro de 1941, Rutherford estava de cama no litoral do Pacífico, quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. 2 homens do restante ungido, um desde 1913 e outro desde 1922, e uma das outras ovelhas, desde 1934, foram chamados da sede em Brooklyn à cabeceira do acamado Rutherford, no lugar chamado Beth Sarim, em San Diego, Califórnia. Em 24 de dezembro de 1941, ele deu aos 3 as suas instruções finais.
Por anos, percebam, por anos, ele tinha esperado ver os profetas, inclusive Elias e Eliseu, ressuscitados dos mortos e instalados no reino como príncipes por toda a terra, no novo mundo de Deus. Mas em 8 de janeiro de 42, Rutherford morreu com 72 anos de idade, sendo fiel testemunha de Jeová Deus e completamente dedicado aos interesses do reino de Deus. Foi destemido em apoiar o lado de Jeová na questão todo importante do domínio universal. Percebam que essas publicações mostram que, mesmo tendo passado 1925, a esperança de que milhões que então viviam naquela época, essas pessoas sobreviveriam ao Armagedon. Percebam também o anuário de 76 nas páginas 213 e 214. Além dele próprio, todos os associados à organização Torre de Vigia na época foram mantidos nessa mesma expectativa por muitos anos. O ensino sobre o retorno desses merecedores para serem príncipes por toda a terra só foi abandonado oficialmente pela organização em 1950. O livro Vindicação, volume 1, publicado em inglês em 1931, na página 338, indica que o Rutherford tinha aprendido sua lição. O próprio livro que o Rutherford escreveu disse o seguinte: houve certa medida de desapontamento por parte dos fiéis a Jeová na Terra com relação aos anos de 1914, 1918 e 1925. Desapontamento este que durou por algum tempo, e eles aprenderam também a parar de marcar datas. Será verdade? Não. A gente sabe que depois que o Rutherford morreu, em seguida foi lançada uma nova data, que vocês sabem que é 1975. Mas será que a Torre de Vigia realmente aprendeu a parar de marcar datas, conforme disse o livro Vindicação? Percebam o que disse o folheto Guerra Universal Próxima, que foi escrito em 1935, na página 26. Durante os poucos meses restantes, até o quebrar este cataclismo universal, os poderes que governam as nações da Terra continuarão fazendo tratados e dizendo ao povo que com tais meios conservarão a paz no mundo e trarão prosperidade. Também continuarão a passar e a forçar leis rigorosas para suprimir a liberdade de palavra e para tirar as liberdades do povo. Continuarão a perseguir e a se opor às testemunhas de Jeová que estão procurando levar a verdade ao povo. Tendo lançado poderosa mão sobre o povo e tendo-o subjugado completamente, então dirão os poderes ditatoriais das nações da terra: agora temos paz e segurança. Porém, as escrituras em 1 Tessalonicenses 5,3 replicam a isso, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentinamente destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Vocês perceberam que esse folheto Guerra Universal Próxima, escrito lá em 1935, disse: durante os poucos meses restantes até o quebrar deste cataclismo universal. Rutherford sempre acreditou que o fim viria durante a sua vida, mesmo 1925 tendo passado. O livro Salvação, de 1939, também disse: as abundantes evidências bíblicas, juntamente com os acontecimentos naturais que se deram mostrando o cumprimento da profecia, provam concludentemente que o tempo da batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso está muito próximo e que nessa batalha serão destruídos todos os seus inimigos e a terra ficará limpa da iniquidade como preparação para completo estabelecimento da justiça. Isso na página 275, debaixo do subtópico Vindo Já. Notem que ele disse que estaria muito próximo. Claro, o livro Salvação, escrito em 1939, foi quando iniciou a Segunda Guerra Mundial. Então, novamente, foi aquela predição de que o fim estava às portas. Assim também agora, todas as nações e povos da Terra estão enfrentando a máxima emergência. Estão sendo avisados por ordem de Deus de que o desastre do Armagedon está pendente, na página 318. Aí no livro Religião, que foi publicado em 1940, nas páginas 85 e 86, sob o título Armagedon Próximo. Percebam que, embora eles não marcassem mais uma nova data,
tirando 1975, né, que foi após a morte de Rutherford, Rutherford ainda continuou fixando para os irmãos que o Armagedon estava próximo. A carta do presidente Roosevelt ao Papa e nomear ele o embaixador ao Vaticano e chamar os chefes religionistas protestantes e judeus para se unirem com ele no estabelecimento da paz mundial é apregoada pela imprensa como a maior novidade dos tempos modernos. Terá esse plano que se originou com o chefe dos demônios para estabelecer paz entre as nações bom êxito? Apenas por um breve período de tempo, e esta conclusão está plenamente apoiada pelas Escrituras. É de esperar que em breve as nações cheguem a qualquer acordo de paz, e então os chefes religiosos e políticos receberão grande honra e louvor da parte das massas iludidas do povo. As Escrituras indicam que cedem à religião e ficam sob a influência e poder dos demônios. Dirão a respeito do mundo ser governado pela religião, política e comércio, a besta simbólica. Quem há semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela? Nesse então, a combinação ímpia, unida e agindo como representante visível do diabo, anunciará ao mundo: conseguimos a paz, e também dirá: paz e segurança. Que se seguirá então? As Escrituras respondem: quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de uma mulher que estão para dar à luz, de modo nenhum escaparão, de acordo com 1 Tessalonicenses 5,3. Vocês conhecem bem, né, o quanto a Sociedade Torre de Vigia usou esse texto de 1 Tessalonicenses 5,3 e aplicou em diversas ocasiões no mundo quando se aproximava algum período de paz. Também foi dito nesse livro, na página 292, as profecias do Deus Todo-Poderoso, cujo cumprimento vê-se agora pelos fatos físicos, mostram que chegou o fim da religião e com ele a queda total de toda a organização de Satanás. O dia do ajuste final de contas está próximo. Revista A Sentinela, de 1º de setembro de 1940, página 265. A obra de testemunho para a teocracia parece estar quase completa na maior parte dos países da cristandade. Agora, o governo totalitário suprimiu a mensagem teocrática e deve-se esperar que, quando pararem de lutar entre si, todos os governantes totalitários vão voltar sua atenção para a supressão completa de tudo que pertence ao governo teocrático. O que significa isso, então? O fato de o governo teocrático estar agora suprimido em muitas nações? Significa que está se aproximando rapidamente a hora em que o sinal do Armagedon será claramente revelado e todos os que estão do lado de Jeová vão vê-lo e apreciá-lo. Percebam que Rutherford não usa mais a expressão milhões que agora vivem jamais morrerão, mas o significado é o mesmo, isso em 1940. Em 1941, na Sentinela 15 de setembro, página 288, foi dito sobre a distribuição do livro Filhos, que foi escrito por Rutherford. Ao receber o presente, as crianças enfileiradas o acolheram a si, não como um brinquedo ou passatempo para o prazer ocioso, mas como um instrumento de Deus para a obra mais efetiva nos meses que restam antes do Armagedon. Percebam, o mundo já estava no meio da Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939. O livro Filhos foi lançado no Congresso de 1941. E, para Rutherford, que não sabia que morreria no ano seguinte, faltavam poucos meses para o Armagedon. O livro O Novo Mundo, publicado em 1942, disse na página 104: assim, pode-se esperar que esses homens fiéis da antiguidade retornem da morte a qualquer dia. Nesta expectativa, a casa em San Diego, Califórnia, casa esta que recebeu muita publicidade com intenção maliciosa por parte de inimigos religiosos, foi construída em 1930 e chamada de Bet Sarim, que significa Casa dos Príncipes. É mantida agora em fideicomisso para ser ocupada por esses príncipes por ocasião de seu retorno. Então, até 1942, a Bet Sarim, construída para os príncipes retornarem, ela ainda foi mantida, porque se acreditava que em breve os príncipes
voltariam. Percebam aqui como a sociedade novamente culpa os seus leitores pelas decepções de 1925. O Anuário de 1988, na página 149, 154 e 157, com respeito à história da Coreia, diz o seguinte: em dezembro de 1938, durante a última visita de Junso Akashi à Coreia, ele se reuniu com 30 irmãos na casa de Moon Tae-sun, em Seul, e avisou-os de que eles, dentro em breve, seriam presos. Quando isso acontecer, acautelou-os: não mostrem desrespeito pela bandeira nacional, nem pelo imperador. Não transigam tampouco. Disse ele também: instou com todos a que pregassem tanto quanto possível, utilizando os 3 folhetos disponíveis: proteção, aviso e encare os fatos. No novo folheto Encare os Fatos, Akashi frisava um ponto que influiria adversamente sobre os irmãos coreanos. O folheto incentivava que os jovens pares esperassem alguns anos até depois do Armagedon para se casarem. Ele interpretava isto como significando apenas 2 ou 3 anos, em vez de um período indefinido de tempo. Assim, os irmãos coreanos acreditavam que só lhes restavam alguns meses para pregar, e eles então sofreriam encarceramento, e enquanto estivessem presos, o Armagedon assolaria. Algumas semanas depois, os jornais começaram a atacar a organização e se referiam ao irmão Rutherford como um pacifista doido. Qual foi o efeito de tudo isso? Os irmãos coreanos mostravam-se perturbados, contudo, porque tinham acreditado na explanação inexata dele sobre os alguns anos que restavam antes do Armagedon. Esse pequeno grupo de irmãos se dividiu. Alguns, fortes na fé, criam que deviam continuar a pregar. Outros perderam seu zelo. Por vários anos depois de 1939, não houve contato com a Organização de Jeová. Os irmãos se sentiram abandonados. Muitos deles acreditavam que aquilo pelo qual eles passavam, na Coreia, estava acontecendo em toda a organização ao redor do mundo. Não dispunham de informações de que a Sociedade Torre de Vigia dos Estados Unidos ainda funcionava, quanto mais de que seus irmãos em outros países tinham mantido sua integridade durante a Segunda Guerra Mundial, ou que começavam a ocorrer aumentos. Sem ninguém que os liderasse e sem qualquer contato com a organização, a verdadeira adoração na Coreia reduziu o passo, quase que parando por completo. Percebam que, se esses irmãos fossem realmente dirigidos por Jesus Cristo, eles continuariam pregando, mas eles eram dependentes da Sociedade Torre de Vigia. E como eles não tinham informações no meio da Segunda Guerra Mundial sobre o que aconteceu com a Sociedade Torre de Vigia e os irmãos nos Estados Unidos, eles desistiram de pregar. Ainda continua: depois que o casal de missionários Don e Earlene Steele entrou em contato com aqueles irmãos, mandaram a seguinte mensagem à sociedade: para surpresa nossa, 40 irmãos e pessoas de boa vontade compareceram. Transmitimos as saudações dos irmãos dos Estados Unidos, falamos sobre a organização de Deus na atualidade e então respondemos a diversas perguntas deles. Em muitos sentidos, os irmãos têm profundo entendimento e certamente estão ansiosos de fazer o que precisa ser feito. Apenas 2 ou 3 têm noções erradas, sentindo-se amargurados por se terem estendido por tanto tempo os alguns anos até o Armagedon, mencionado no folheto Encare os Fatos. Embora a Sociedade Torre de Vigia, para amenizar o seu erro, digam que apenas 2 ou 3 tinham se decepcionado, aqueles irmãos na Coreia, eles não se casaram, eles não tiveram filhos, porque acreditavam, de acordo com o folheto Encare os Fatos, escrito por Rutherford, de que o Armagedon estava ali, há poucos meses, poucos anos para se concretizar, e portanto eles deveriam ter esperado. Será que o termo milhões que agora vivem jamais morrerão foi de fato abandonado após 1925? Percebam que depois de 1925 este tema, esta frase, ainda era utilizada pela sociedade. O livro Libertação, de 1926, páginas 339 e 340, disse:
Os fiéis viverão para sempre e nunca morrerão. Receberão do Senhor o direito a viver. Esta bênção, a vida eterna sob o milênio, está prestes a começar. Portanto, pode-se dizer com certeza que milhões que agora vivem jamais morrerão. Porque é de presumir que os milhões, depois de chegarem ao conhecimento do amor de Deus, estarão com vontade de aproveitar para si a oportunidade de vida. Notem, Rutherford, mesmo tendo dito aquilo que pediu desculpas a algumas pessoas e que fez papel de bobo, no ano seguinte, em 1926, quando o livro Libertação foi lançado, ele não apenas utilizou a mesma frase, mas disse que as bênçãos do milênio estavam prestes a começar. Depois, o livro Criação, de 1927, disse na página 304: estes cristãos, durante esse tempo, têm proclamado a mensagem por toda a parte que o reino dos céus está próximo. E agora, especialmente, estão anunciando ao povo a presença do Senhor, que o seu reino está às portas e que milhões que agora vivem jamais morrerão. Percebam, 2 anos depois do fracasso de 1925, Rutherford, em seus 2 livros, Libertação e Criação, usa novamente a frase slogan daquele discurso. Na Sentinela, 15 de novembro de 1955, na página 698, em inglês, o presidente Knorr disse que Deus era o responsável pela pregação da mensagem de Rutherford. Sob o título Jeová está em seu santo templo, afirmou: aumentando seu interesse neles, Jeová fez com que se pregasse desde 1918 a brilhante mensagem pública: milhões que agora vivem jamais morrerão. Então, se Knorr disse que foi Jeová que mandou pregar esta mensagem, quem é o culpado? Jeová é então o culpado por não se ter concretizado todas as coisas referentes àquela mensagem? Na Sentinela, 1º de julho de 75, na página 395, sob o título Viverá para ver a vinda de Cristo, diz ali: em vista de todos estes fatos, junto com as palavras proféticas de Jesus, milhões de pessoas que agora vivem verão o dia da vinda de Cristo para dar o merecido a este sistema de coisas religioso, político, comercial e social. Percebam, em 75, o ano de 75, 50 anos depois de 1925, Franz marcou uma nova data. E o que foi utilizado na Sentinela 1º de julho de 75? O mesmo lema de 1925. É muita cara de pau, não é mesmo? Percebam a parte final da Sentinela 1º de agosto de 75, página 480. Diz ali bem claro: muitos que agora vivem jamais morrerão. Não se trata de uma afirmação descabida. Há motivos válidos para se crer nisso. A Sentinela salienta regularmente estes motivos baseados na Bíblia, para receber 24 números dela durante um ano, 2 números por mês, junto com o livro Paraíso Restabelecido para a Humanidade pela Teocracia, de 416 páginas, envie apenas 20 cruzeiros. Então, aquela velha tática, né, de enviar dinheiro e receber os livros da sociedade ou as assinaturas das publicações. Mas percebam, gente, a Sentinela 1º de agosto de 75 trazia lá o título: muitos que agora vivem jamais morrerão. Agora aplicados a 75. Percebam que os anos vão se passando e o lema de Rutherford continua a sobreviver. A Sentinela 1º de janeiro de 84, parágrafos 20 e 21. Os vivos com fé que nunca morrerão. Resta ver quantos dos mais de 2 milhões de tais testemunhas dedicadas e batizadas de Jeová atualmente vivas serão preservados com vida durante a grande tribulação global agora tão próxima. Mal sabiam eles que todos morreriam, né? Mas será uma inúmera grande multidão dentre as muitas nações e línguas. Para tais homens de fé, será mais emocionante entrar no sistema de coisas pós-Armagedon
do que foi para Noé e sua família sair da arca para a terra purificada depois do dilúvio global. Notem, no caso dos odiernos homens de fé, aplicam-se em sentido bem literal as palavras de Jesus: e todo aquele que vive e exerce fé em mim nunca, jamais morrerá. Isso em 84, 40 anos atrás. Esses sobreviventes do Armagedon desejarão ter seu nome inscrito no livro da vida, mantido pelo Deus que dá vida. Tal registro de seus nomes garantirá sua vida para sempre na terra paradísica. Aí a sentinela continua. Sem dúvida, percebam, sem dúvida, já que estamos tão avançados no tempo do fim, desde o fim dos tempos dos gentios em 1914, há muitos homens e mulheres vivos com fé e integridade que nunca morrerão na face da terra, a qual é o escabelo de Deus. Quão extraordinária é a oportunidade que os aguarda! Por nunca morrerem e nunca serem enterrados, não precisarão de uma ressurreição dos mortos durante o reinado milenar de Jesus Cristo. De fato, sobreviverão para acolher dos mortos aqueles que dormem no pó da terra e pelos quais o Rei Jesus Cristo depôs a sua vida humana perfeita como sacrifício de resgate. Os sobreviventes do Armagedon terão o privilégio de dar testemunho a esses bilhões de humanos ressuscitados sobre tudo o que Jeová Deus fez por meio de Jesus Cristo durante essa terminação do sistema de coisas. Portanto, neste tempo mais decisivo, que todos esses altamente favorecidos mostrem ser testemunhas íntegras de Jeová Deus para a vindicação da soberania universal dele. Percebam que isso que foi escrito na Sentinela 1º de janeiro de 84 se relacionava com o ensinamento de que a geração que não passaria antes de vir o fim era aquela geração de 1914. Portanto, aquelas pessoas que já estavam velhinhas em 1984, eles eram altamente favorecidos. Eles passariam pelo Armagedon sem morrer. Percebam como a mensagem de viver para sempre, sem morrer, pregada lá em 1925 por Rutherford, foi atravessando as décadas e continuou a ser ensinada pela Sociedade Torre de Vigia, sempre dizendo que estava próximo, desde 1926. Já na Sentinela de 1º de janeiro de 90, diz ali, sob o tópico "Não nos envergonhamos das boas novas". Percebam, gente, já estamos em 1990 e o lema de Rutherford continua sendo utilizado pela Sociedade Torre de Vigia. A oração modelo que Jesus ensinou a seus discípulos será atendida. Nosso Pai no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Realize-se a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Quando isso acontecer, os amorosos discípulos de Jesus nada terão do que se envergonhar. O nome de Jeová será reverenciado, santificado. Notem, não apenas por milhões que hoje vivem e que não precisarão morrer, mas também por bilhões dos da humanidade, a quem ele chamará de suas sepulturas durante o seu governo do reino de 1000 anos. Eles terão a oportunidade de viver para sempre numa terra paradísica. Notem que lá em 1990, a Torre de Vigia afirmou que milhões que hoje vivem e que não precisarão morrer. Isto é uma forma adaptada do lema de Rutherford. Vamos avançar um pouquinho mais no tempo. 1º de janeiro de 97, a Sentinela, página 11, parágrafo 18, que todos glorifiquem a Jeová. Diz ali: no começo dos anos 20, um discurso público de destaque apresentado pelas Testemunhas de Jeová teve por tema: milhões que agora vivem jamais morrerão. Este talvez fosse otimista demais naquela época. No entanto, hoje se pode fazer essa declaração com plena confiança. Percebam, em 97 é dito que aquela frase de Rutherford de 1925 foi otimista demais, mas que lá em 97 podia ser dito com confiança. Tanto a luz crescente lançada sobre as profecias bíblicas como a anarquia deste mundo agonizante indicam fortemente que o fim do sistema de Satanás está muito, muito próximo. O relatório da comemoração em 96 mostra que 12.921.933
pessoas estiveram presentes, dos quais apenas 8.757 indicaram sua esperança celestial por tomarem os emblemas. A restauração da adoração verdadeira aproxima-se do seu término, mas nunca devemos afrouxar a mão nesta obra. Percebam que a Sociedade Torre de Vigia estava orgulhosa em 1997 porque muitas pessoas estavam assistindo à comemoração e poucas estavam tomando dos emblemas, ou seja, os ungidos estavam terminando. E o fim viria em breve. Só que ela não contava que nos próximos anos aumentaria o número de ungidos participando da celebração. 1º de maio de 99, a sentinela nas páginas 6 e 7, sob o tópico Todos terão liberdade. Deveras, como diz o apóstolo Paulo, toda a criação junta persiste em gemer e junta está em dores até agora, mas não por muito mais tempo. Milhões dos que vivem agora verão o restabelecimento de todas as coisas, das quais Deus falou por intermédio da boca dos seus santos profetas dos tempos antigos, inclusive o restabelecimento de paz, liberdade e justiça para toda a família humana. Em 99, novamente a Torre de Vigia cita como verdade naquele tempo o lema lá de Rutherford. 2005, gente, Sentinela de 2005, 15 de abril, páginas 4 e 5. Assimilar conhecimento agora e para sempre. Ao comparar os dias de hoje com os dias de Noé, essa sentinela de 2005 diz ali: todas as evidências mostram que esse dia está muito perto, e isso significa que você talvez jamais morra. Sim, gente, apesar de ter passado décadas desde 1925, a sociedade continuou instando com os seus fiéis membros para que continuassem a pregar, pois milhões dos que então viviam jamais morreriam. Isso foi colocado nas publicações da década de 90 e até depois dos anos 2000. E aí, será que o tema do discurso de Rutherford foi poderoso? Com certeza foi muito poderoso, mas também muito enganador. Portanto, é de suma importância analisar o que de fato as publicações diziam no passado e como a Sociedade Torre de Vigia se aproveitou da fé daquelas pessoas, da sua crença de que elas poderiam sobreviver ao Armagedon sem morrer. Como elas se aproveitaram dessas pessoas para continuar pregando um fim inexistente, um fim que nunca chega, mas de acordo com as publicações está sempre às portas. O objetivo é continuar mantendo as pessoas sob pressão para pregarem e divulgarem a mensagem da Sociedade Torre de Vigia através de suas publicações e não abandonarem a organização. Afinal, Rutherford disse que milhões que então viviam jamais morrerão. E nós sabemos que milhões que viveram morreram sem ver o fim. Obrigado a todos por acompanhar essa pesquisa até aqui. Continuem divulgando o canal TJ Ungido e em breve verá mais vídeos sobre detalhes importantes da organização das Testemunhas de Jeová.